Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de palmilhas funcionais e corrida. Nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Ana Carolina Prado. Doutora, prazer te receber aqui e comentar com os nossos telespectadores, né, o tipo de trabalho que você realiza sobre as palmilhas, enfim, sobre toda a sua avaliação. Prazer te receber. Prazer, doutor. Eu agradeço muito estar no seu programa hoje. Eu espero hoje poder passar para vocês um pouquinho do que eu sei e desse assunto que eu gosto muito, que são as palmilhas e também as corridas. Com certeza. Doutora, inclusive eu sei que você fez vários cursos. Comenta com os nossos telespectadores que eu acho que isso é importante. Eu fiz curso, eu sou especialista e eu fiz alguns cursos sobre análise de marcha. Na ACD eu fiz cursos de análise biomecânica da corrida, que a gente tem dentro da clínica também a gente tem um foco grande na corrida, né? Fiz cursos de palmilhas, fiz bastante, fiz em São Paulo, fiz Londrina, fiz Belo Horizonte. Estou sempre fazendo, porque é uma área que está sempre renovando, então, vou falar que eu fiz, estou sempre fazendo. Não para de evoluir, né, doutora? Não para, estou sempre fazendo e tem que ser assim, né? Tem que sempre atualizar. Ana, eu sei que você faz, né, você tem uma fábrica, né, de palmilhas. Então eu gostaria que você comentasse, então, que tipo de palmilha que você confecciona. Doutor, eu trabalho com vários tipos de palmilha. As que eu trabalho mais são as funcionais, porém eu trabalho também com palmilhas ortopédicas. Todas elas eu fabrico peça por peça. Eu faço essa confecção de palmilhas. É um passo a passo que começa com a avaliação. Então, todo o processo passa por mim, pelas minhas mãos, tanto a avaliação quanto a confecção, as manutenções, todas as reavaliações dos pacientes, o tratamento todo eu acompanho de perto. E nada melhor que você, que é fisioterapeuta, e desde do exame do paciente até a confecção da palmilha. Sim, porque a palmilha é uma peça podal, né? Não é só um acessório. Então eu gosto de frisar isso. Uma palmilha, ela faz toda uma modificação na parte postural do paciente, tanto para o bem quanto para o mal. Então ela tem que ser avaliada de maneira rigorosa. Então eu exijo que o paciente passe pelos exames. Em média são feitos 6 na clínica, com uma duração de 1 hora e meia aí que ele fica lá comigo, para a gente poder definir o tipo de palmilha. E mesmo assim, depois de definida essa palmilha, eu vou modificando ela aí no decorrer desse processo de tratamento. Ou seja, você faz um trabalho super sério e você não está ali só para vender a palmilha, você quer resolver o problema do paciente. Isso, não é? Exatamente. Nem todo mundo que faz a minha avaliação vai ter indicação de palmilha, mas todo mundo que usa palmilha minha passou pela avaliação. Então, de repente, a pessoa faz essa avaliação, mas o objetivo não é nem o uso da palmilha. Pode ser com outros objetivos também, tanto postural, quanto melhora de performance para quem corre, né, para quem é esportista. Pode ser para evitar lesões, que é uma preocupação, né, saúde primária. Sim. Então, a parte preventiva também entra, reabilitativa, para estar ajudando em alguma reabilitação. Por isso que os médicos indicam bastante também, juntamente com fisioterapeutas, colegas. Então, eu acho que é um tipo de trabalho que complementa outros trabalhos também. Com certeza. Doutora, qual a diferença das suas palmilhas, né, as que você confecciona, e das palmilhas encontradas no mercado? Essa palmilha que eu faço é um tratamento, então não é só um acessório que é colocado. Então não é chegar na loja, escolhe essa palmilha e coloca. Não. Não é por aí, né? Tem casos que a pessoa fica até um pouco chateada, que ela chega, olha, eu quero uma palmilha 37 para um pé cavo. Eu falo, infelizmente eu não posso te fazer isso, tem que passar em avaliação. Lógico. Porque como eu disse, né, a palmilha ela vai fazer alterações no paciente, né, na pessoa, até na questão de propriocepção mesmo, né, desse estímulo que tem na sola dos pés. Então são vários tipos de estímulos, são alturas diferentes. Às vezes a pessoa tem uma perna mais curta, nem sabia, aí foi lá, colocou qualquer palmilha.
né? Falando em perna mais curta, qual o tipo de problema que você mais encontra? O que você mais vê na sua clínica? Na clínica eu trabalho muito mesmo com esporão de calcânio, parece muito, fascite plantar também, dismetria de membros, que é a perna mais curta que a outra, que geralmente a pessoa não sabe que tem. Muitas crianças também, adolescentes com má postura, acaba chegando a mim, porque geralmente eles têm alteração de báscula, a mãe fala, parece que está com uma perna mais curta que a outra, e às vezes está relacionado mais à postura também, né? Que não só a perna, uma mais curta que a outra. A sua avaliação, como que funciona? Você pode explicar? Posso. A avaliação, ela tem um passo a passo. Ela começa com uma anamnese, que eu pergunto tudo para o paciente. Tem que ser perguntado, Sim. né? Eu vejo exames. Trabalho também com avaliação postural. Faço avaliação postural com foto, vejo a parte de podoscopia, que é a análise do pé, a imagem do pé, baropodometria, que é a pressão dos pés, então ele faz tanto andando quanto parado, estático e dinâmico, né? Se for para esporte, aí tem análise de corrida também, plantigrafia, que já é um começo da palmilha, que é onde eu desenho a palmilha para o paciente. Ou seja, é bem personalizada mesmo, né? Para cada indivíduo, para cada paciente, é uma palmilha. Né? Para cada um é um tratamento. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando a respeito de palmilhas com a doutora Ana Carolina. Doutora, agora há pouco você falou de algumas indicações, né, das palmilhas. Você poderia colocar mais algumas indicações? Quais as indicações das palmilhas? Indicação da palmilha vai desde o conforto. A pessoa quer um conforto, tanto para correr quanto para trabalhar. Pessoas que trabalham muito de salto, dá para fazer palmilha também. Então, primeiramente, conforto. Aí entra a questão das patologias já, né? Metatarsalgias, o próprio esporão, pé valgo, pé cavo, problemas congênitos, pé torto congênito. Então, para cada caso tem um tipo de palmilha específico. Inclusive, agora há pouco você disse, né? Você estava dizendo, não é só para quem tem algum tipo de problema de alguma patologia. Mesmo você faz para conforto também. Por exemplo, pessoas que trabalham o dia todo em pé, pessoas tanto faz homem ou mulher, não é isso? Sim. As meninas, né, as moças que usam muito salto, então realmente deve cansar. E a palmilha deve trazer um conforto muito bom. Sim, tudo que a gente faz para ser colocado no pé, a gente pensa no conforto para reduzir impacto. Então, tanto quanto o próprio esporte ou não no esporte, a gente pensa em reduzir o impacto. Lógico que tem os casos que são mais específicos, né? Que daí é uma palmilha mais ortopédica, uma palmilha mais mecânica, com elementos mais pesados, né? Como, por exemplo, insuficiência tibial posterior, que é um músculo, então é um pé muito plano, aí já é considerado uma patologia, né? Certo. Então tem que entrar com uma palmilha menos de conforto, talvez, mas mais mecânica. Que resolva o problema. Que resolva né? o problema e posteriormente tentar retirar essa palmilha dela para ela já estar trabalhando com ela com musculatura mais forte, ela tá conseguindo não usar mais essa palmilha, não depender mais da palmilha. Né? O objetivo não é a pessoa ficar dependente da palmilha. É resolver o problema. Exatamente. E para. Isso. Né? Doutora, e para quem corre, como que as palmilhas podem ajudar? Como eu disse antes, a palmilha ela tem essa intenção de reduzir impacto, né? A maior parte das vezes. E quando é corrida, a intenção é sempre reduzir impacto. Por quê? Porque se tem impacto, tem lesão. Então a gente quer ou tratar ou então prevenir. Claro Lógico. que a palmilha não faz milagre, que é uma associação de atividades que a pessoa vai estar fazendo, né? Mas através também da avaliação a gente consegue definir o que ela vai estar fazendo de atividade complementar. Né? Se for necessário a gente pede mais exames também, mas sempre com o intuito de reduzir impacto para reduzir ou evitar lesão.
Inclusive, doutora, eu sei que você trouxe algumas palmilhas, se você puder mostrar para os nossos telespectadores. Claro. Eu trouxe alguns tipos de palmilha para mostrar. Essas palmilhas são as que mais saem na clínica. Essa palmilha é uma palmilha esportiva para corrida. Aí depende de cada esporte, vai ser um tipo de palmilha esportiva, tá? Por exemplo, quem joga tênis é uma palmilha mais fininha, mais sensível. Se for, por exemplo, uma pessoa que não pode usar sapato fechado, pode fazer um chinelinho. Inclusive, eu estou vendo que ele tem um ressalto, né, no meio e no calcanhar, não é isso? Isso. Ele tem aqui, a pessoa que pediu para eu fazer esse chinelo, ela tem uma dor no calcanhar, por conta de ficar muito tempo em pé. E tem um pé cavo, então eu fiz um arco um pouco mais alto. Ela já usa palmilha, então me pediu o chinelo também, tá? Trouxe o chinelinho aqui. Doutora, essa palmilha azul que você mostrou agora há pouco, essa daí, que você disse que é para esporte, ela dá mais conforto e também pode prevenir algum tipo de lesão no atleta? Sim, a partir do momento que a gente detecta alguma alteração da pisada no atleta, ou que seja também alteração como um drop de pelve, quando o quadril vai um mais baixo que o outro, então a palmilha pode ajudar bastante. E se não tiver nenhuma alteração, a pessoa está normalzinha, a palmilha também é indicada? Pode sim, porque ela ajuda a absorver o impacto. E ela promove conforto. Então, como eu disse, conforto, absorção de impacto é sempre importante na prática esportiva. Eu gosto de frisar que as atividades têm que vir juntas também, né? O atleta não pode escorar só numa palmilha também. Com certeza, então, toda avaliação é importante para ele estar complementando aí, né, o uso de palmilha. Mesmo que não tenha patologia, não tenha doença nenhuma, Exatamente. Mas é importante fazer a avaliação. Exatamente. E fazer seu esporte bem tranquilo. Doutora, inclusive eu estou vendo que tem mais algumas ali, né? Uma amarelinha. Qual a indicação dessa daí? Essa aqui é um pé cavo. Então, é uma palmilha mais ortopédica, uma palmilha mais dura. Aliás, todas elas aqui que eu trouxe de modelo são palmilhas ortopédicas, tá? A palmilha mais convencional que a gente encontra, mas ela, mesmo sendo ortopédica, ela não é uma palmilha convencional, tá? É uma palmilha que tem essa indicação e a continuidade do tratamento continua o mesmo, a mesma indicação. Tem que ser reavaliado, tem que passar por todo esse processo, né? São palmilhas menos confortáveis. Mas resolve o problema do paciente, né? São menos confortáveis, mas são para resolução de problemas. Não quer dizer que a pessoa vai ficar com uma palmilha dessa para o resto da vida. Em média, quanto tempo uma pessoa usa a palmilha, doutora? Em média, 6 meses, 1 ano. A durabilidade dela é em média aí 1 ano e meio, com saúde. Praticamente todos os tipos de palmilhas, né? Mas eu tenho assim em mente sempre tentar fazer o paciente deixar a palmilha o quanto antes. Sim. Então, embora eu faça a palmilha, eu não gosto de paciente dependente de palmilha. Usou, resolveu o problema, deixa a palmilha de lado, né? Ou então usa só uma para conforto mesmo, né? Para estar fazendo alguma prática esportiva, enfim. Mas que ele se esforce também para não depender de palmilhas para sempre, né? Doutora, e essas palmilhas, elas podem ser usadas em qualquer tipo de calçado? Praticamente todos. Eu tenho palmilhas mais finas para sandálias, sapatos, escarpins, sapatos também sociais, né? Médico gosta bastante de usar sapato de bico quadrado, né? Eu faço sob medida, que tem que ser feito, que cada um tem um modelo, né? Diferente, um modelo diferente. Os chinelos, a palmilha fixa aí não sai, mas essa palmilha de tênis, ela pode ser trocada para qualquer tênis, não é fixa, né? Então, praticamente todos os tipos de sapato. Doutora, acontece, por exemplo, do paciente ter o pé um pouquinho menor que o outro e, digamos assim, vai comprar um número de calçado. Ele não vai comprar um número de um pé, um número de outro. Então, a palmilha, nesse caso, ajudaria também. Como que funciona isso? Ajuda. Isso é interessante porque muitas pessoas têm o pé muito menor do que o outro e não sabem.
Então, o que que acontece? Aí, a palmilha, como é desenhada para cada paciente, na hora de fazer a palmilha, as peças ficam sob medida também para aquele pé, para o pé direito e para o pé esquerdo. Então, mesmo sendo a mesma pessoa, tem palmilhas diferentes. E aí a palmilha se ajusta muito bem. Geralmente são pessoas que têm dor no pé, que já usaram palmilhas pré-fabricadas e não tem resultado, não tem nem ideia por quê, né? Ou o sapato está saindo do pé e não sabe por quê, né? Pois é. E aí a grande surpresa, tem um pé que é menor que o outro, né? É isso aí. Acontece. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a fisioterapeuta doutora Ana Carolina. Doutora, vamos falar um pouquinho dos esportistas, né? O pessoal que pratica muito esporte, como que é a procura em relação às palmilhas? Na clínica a gente tem bastante procura por palmilhas e pela avaliação também de corrida, né? Que é uma análise biomecânica da corrida, que me deixa muito feliz, porque eu vejo que as pessoas estão preocupadas com Exatamente. A qualidade. Eu acho que isso é importante, à medida que o tempo vai passando, o pessoal está ficando mais, né, preocupado realmente, né, com bem-estar, com estilo de vida. Sim, né? E antes as pessoas só se preocupavam com o tipo de tênis, né? Eu preciso de um tênis, vai lá na loja, é supinado, é pronado, é neutro. Na verdade, nem o vendedor, nem quem está comprando está sabendo o que está falando para indicar corretamente, não é verdade? Desculpa os vendedores, mas não tem nada a ver. É porque realmente é uma coisa bem técnica, né? Então, assim, nada melhor do que uma fisioterapeuta para poder explicar. Sim. Na verdade, aproveitando, né, que não existe um tênis ideal também para corrida, né? Não existe. Pisada neutra é o básico, assim, porque nenhum tênis vai corrigir a corrida, a pisada da pessoa. Então já saiu artigos falando sobre isso, é bem recente. Mas a pessoa tem que sentir conforto tanto com o tênis quanto a palmilha, né? Acho que por isso também que a gente tem bastante procura, que as pessoas sabem que usando palmilha fica mais confortável, né? E evitando algum tipo de lesão que possa ocorrer. Sim, né? sim. Doutora, você agora há pouco falou a respeito de algumas indicações, né, do uso das palmilhas. Mas, por exemplo, uma lombalgia, uma dor no joelho, artrite, tem indicação? Tem indicação porque são patologias, geralmente são crônicas e elas vêm por afetar outras partes também, né? Então, são cadeias musculares, são todas interligadas, então a pessoa acaba tendo todo um desequilíbrio corporal. A palmilha, ela vem para ajudar nesse equilíbrio também, né? A gente trabalha também com um tipo de palmilha postural, que ajuda bastante, é um outro tipo de palmilha. Então também ajuda bastante. Essas vertentes de palmilhas, todas elas vêm para ajudar. Todos esses casos, também casos agudos, né, dessas patologias. Eu gostaria que você comentasse, né, que tipo de equipamento que você tem na sua clínica, como que funciona essa avaliação, o paciente o paciente não está sentindo nada, te procura, que tipo de equipamento você tem? Na clínica, na parte de avaliação, eu tenho vários equipamentos, né? Tenho o baropodômetro, tenho o podoscópio, plantígrafo, é tudo uns nomes complicados. Você pode traduzir para todo mundo entender, né? Sim. A plantigrafia eu faço, é um croquis, um desenho dos pés, né? O paciente pisa e já sai a imagem do pé dele. É bem simples, mas é onde eu desenho a palmilha. O baropodômetro, ele é um aparelho que trabalha com a pressão dos pés, então através dele eu faço 3 exames, né, a partir da pressão dos pés, ele consegue qualificar e quantificar para mim isso. O podoscópio, que é a imagem invertida ali dos pés, ele tem um espelho, é um vidro, é simples, mas ele, para mim, é super usado porque me ajuda muito na parte postural, né? Também. Então o podoscópio é mais um. Doutora, quantas horas por dia a pessoa que está usando a palmilha deve ficar com a palmilha? Por exemplo, os atletas, seria só na hora da atividade física ou não? Vai usar o resto do dia? Aí depende da avaliação feita.
Pode ser só durante a atividade física, né, que ele exerce, ou pode ter indicação para ele usar o dia todo. Depende do problema que ele apresentou. Se for só para conforto, pode sim usar só durante a atividade física, geralmente, tá? Uma dor no tornozelo há muito tempo. O que significa? É motivo de bastante preocupação? É indicação de procurar você para fazer uma avaliação? O que você diz? Sim, dores no tornozelo, dores nos pés. Geralmente elas estão associadas com outras alterações, então é interessante fazer uma avaliação. A maior parte das pessoas que chegam com essas patologias na clínica vem com indicação do médico ortopedista. E a gente acaba fazendo mais avaliações na clínica para complementar o que ele precisa, para fechar um diagnóstico às vezes, né? Para ajudar nesse tratamento, esse processo de tratamento. Tudo que pode ajudar no diagnóstico é bem-vindo, né? Sim, sim. Então tem essa questão também. Qual é a melhor maneira de prevenir problemas, né, nos pés e posturais? Tem alguma maneira de fazer isso? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Com certeza. Então a gente bate firme nessa tecla de prevenção, porque é importante você estar cuidando do corpo, conhecer seu corpo. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ponte para as pessoas também se conhecerem. Essas avaliações nada mais são que uma ajuda para as pessoas saberem como elas pisam, qual que é a postura delas, para elas mesmas se cuidarem. Então, se cuidar e saber realmente quem você é, como que você pisa, como que fica a sua postura, é super importante. E isso vai fazer evitar lesões. Inclusive, você está falando agora, né, de evitar lesões, por exemplo. Quais partes do corpo humano é que influencia a corrida positivamente? Os pés, em primeiro lugar, com certeza. Alguns tipos de estruturas ajudam, né? Dedos pequenos, o arco plantar também ajuda bastante. Tendão de Aquiles, que ajuda também. A força de glúteos, bem importante. Então, são partes do corpo que influenciam bastante. Ligamento nucal também. Ou seja, numa atividade física usa praticamente a musculatura quase todos, né, do como corpo. Um todo. Tudo influencia, tudo. Mas a partir do momento que a pessoa ela consegue saber o que está influenciando negativamente, ela consegue resolver os problemas dela, né? Doutora, nós estamos conversando a respeito das palmilhas, das indicações e onde procurar você para fazer uma avaliação, para adquirir as palmilhas, como que pode ser feito? Eu trabalho na Fisiofit, é uma clínica central aqui de Poços de Caldas, fica na rua Pernambuco 291, e lá a gente tem, além dessas avaliações, a confecção de palmilhas, a gente tem também a parte de reabilitação, fisioterapia, RPG, a gente tem 3 estúdios de pilates lá. Muito bom. Inclusive um que é específico para tratamento de lesões que são bases instáveis, né, para qualquer tipo de atleta ou não atletas, que a gente usa bastante o Neopilates. E a gente fica de portas abertas lá para receber, tanto para tirar dúvidas, quanto para ser avaliado. A gente está à disposição. Doutora, e antes de encerrarmos, eu gostaria que, se possível, você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode ser sim. Eu tenho... né, quem sou eu para recomendar, né? Mas assim... Você é especialista no assunto. Eu recomendo às pessoas que elas se cuidem, se conheçam melhor, previnam doenças, façam atividades físicas, tenham uma boa alimentação. Acho que todo mundo precisa disso, né? E vivam bem, porque para elas terem essa qualidade de vida, viver bem com saúde é o mais importante aí de tudo, né? Com certeza. Doutora, infelizmente chegamos ao final do programa, né? Quero agradecer muito sua presença, agradecer muito ter falado a respeito das palmilhas, que eu acredito que foi de muita valia, né? Para todos que estão nos assistindo, né? Para todos os telespectadores. E muito obrigado, né? Pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade.
E espero ter passado um pouquinho aí Com certeza. para todo mundo. E qualquer dúvida, fico à disposição também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.